Já estamos de volta com o seu programa e Estilo de Vida, hoje falando sobre guloseimas e receitas também tradicionais que a gente pode transformar numa versão mais saudável. Rita, a gente foi para o intervalo que você nunca tinha experimentado, experimentou pela primeira vez aqui no programa e adorou. A gente estava falando sobre esse tipo de guloseima, por exemplo, que é casca de laranja. E aí tem açúcar, ou seja, é cristalizada, né? Funciona como uma jujuba, por exemplo, o aspecto dela, realmente. Mas é muito boa, né? Eu gostei muito dessa daí. O perigo realmente é o açúcar, né? Que não deixa de ser um agressor e um produto industrializado. Mas assim, eu acho que se não tivesse o açúcar também ia ser muito boa. Eu acredito que sim, porque eu acho que eles desidrataram, ficou tão bom que nem uma gominha de jujuba. E é até melhor, sem comparar. Ela com uma jujuba é melhor, sim. É muito gostosa, saborosa, mas também tem que ter cuidado, né? Porque a gente fica com aquele vício de ficar comendo, até acabar o pacotinho e aí já viu, comeu tudo. Que nem bolacha recheada. Come uma, quer comer o pacote todo. Então tem que ter cuidado com essa daí também, mas é ótima. Quem tiver com muito vício, tem como trocar, substituir um pouquinho e não exagerar muito, né? Mas é muito boa. E a minha dica é, quando a gente for comprar, eu acho que sacudir o saquinho, logo quando você comprar, que a gente compra granel, e aí sacode um pouquinho e ela vai soltando o açúcar, e aí vai ficando mais saudável. Agora ela tem esse aspecto, assim, sabor no finalzinho, de cítrico, né? É, que lembra doce, realmente a laranja. E aí fica com uma sensação muito boa na língua, viu? Ao invés de ser um aromatizante, no caso da jujuba de laranja, a gente tá comendo laranja mesmo. Já que a gente tá falando de jujuba, eu vou mostrar aqui pra nossa produção, a gente tem aqui um tipo de jujuba, né? Que é aquela de minhoca, realmente. E, por exemplo, a gente tem aqui mostrando dois tipos de sabores, né? O que eles utilizam para ter essa cor e esse sabor, Rita? Praticamente corante e aromatizante, não é completamente diferente. Gente, quanto mais a gente fala em relação a suco de fruta, coisas com fruta que são industrializadas, vocês não se enganem porque não tem nada de fruta ali. É que nem suco de pacotinho, não tem nada de fruta. Tá lá escrito 1% de fruta. Então, é um alimento que não é saudável, tá bom? Quanto mais a gente evitar, tudo aquilo que não é mais alimento, é um produto processado, não se engane. Que é besteira mesmo, e é prejudicial à saúde. Então, quanto mais a gente consumir produtos naturais, melhor. Ou então, minimamente processados, como a gente já estava falando. A gente pode comer esse tipo de guloseima? Como eu te falei, nutrição não é restrição. Não é que eu não possa comer, mas evitar. Evitar, sim, consumir. Não é todo dia, não é todo fim de semana. Evitar, principalmente criança, a festa de aniversário, ela ganha muito isso. Mas assim, restringe, né? Não dá tudo. Ou então escolhe alguns... E não é permitido a gente comer em grande quantidade. Inclusive a gente trouxe aqui um exemplo de uma lembrancinha. Esse aniversário, inclusive, foi de um aninho. E aí a gente tem uma série de bombons aqui dentro, né? Chicletes, M&M, tem balinhas, pirulito, realmente. E elas não ganham somente isso, né? Ainda tem o outro tipo de lembrancinha. Porque hoje, inclusive, a gente encontra na mesa de doces, do brigadeiro, para facilitar até mesmo carregar. Hoje estão fazendo potinhos de vidro, de plástico, utilizando esses copos também, aí coloca um adesivo, uma fitinha e coloca tudo dentro, né? Como se fosse uma sacolinha. Porque isso a gente já fazia, só que na mão, né? Antes era na mão, né? Pelo menos tinha aquele trabalho de pegar o bombom. Mas então a gente pode... o filho, por exemplo, tem esse tipo de lembrancinha em casa e aí ele vai comendo de quanto em quanto tempo? Cada dia um bombom? Pois é, eu não sou muito a favor da gente oferecer essas guloseimas diariamente. Mas assim, pode fazer um contrato, né, com eles, oferecer no fim de semana. Porque fim de semana também tá mais em casa, não tem aquela rotina de ir pra escola. Então pode ser oferecido, mas não comer todo dia. Comer todo dia bombom, doces, não é muito saudável. Então evitar mesmo o máximo. Quem é muito, muito viciado, aí sim a gente faz aquele trabalho de
retirado aos poucos. Aí incluir, no caso, quem é muito viciado de chocolate, o chocolate amargo, uma barrinha por dia, e assim até ele conseguir se liberar totalmente, que nem refrigerante, que nem outros doces também que a gente tem grande na indústria. Retiro aos poucos, nunca vou restringir totalmente. Só se eu sei que a pessoa consegue. Se a pessoa consegue, restringir sim. Agora, a gente só dando feedback para vocês que estão em casa, esse tipo aqui de manga é desidratada, tá bom? Não é cristalizada. Realmente tem o sabor da manga, mas é um pouco diferente. Eu achei realmente um pouco diferente Da em relação às outras frutas desidratadas. Da banana e do damasco, ela é mais doce do que a manga, por exemplo. Eu gostei muito da manga. Eu gostei muito porque ela não tem aquele gosto muito forte. E pode ser utilizado, isso daí sim, pode ser utilizado numa receita tranquila, dentro de um bolo que a gente não vai sentir sabor. E assim, na cocção do bolo, ele amolece também essas frutinhas cristalizadas ou desidratadas, elas amolecem um pouquinho mais também, fica uma delícia. Aí você pode triturar isso aqui também num mixer ou então num liquidificador, num processador, que ele fica como se fosse uma pastinha. E aí você pode fazer o brigadeiro, que é aquele brigadeiro com chocolate amargo, com até mesmo uma margarina daquelas que não tem muita gordura, o óleo de coco também que a gente está utilizando muito agora, e o coco desidratado, e fazer uma trufa. Ou então um mousse de chocolate com isso dentro. Agora tá chegando o Natal aí, festas de fim de ano, a gente compra muito panetone, né? Com aquelas frutas também, como é o nome daquelas Naquela lá são as cristalizadas cristalizadas, né? Mas aí a gente pode fazer algo diferente, né? Colocar as frutas desidratadas. Então, estimular. E também tem as oleaginosas, tá? Que não estão aqui, mas tem as castanhas, as nozes, que são ótimas para a saúde, e a gente tem como incluir também na nossa alimentação. Agora, tem um outro tipo de guloseima também que está presente nos aniversários de crianças, que são os chocolates, mas dessa forma apresentado pra gente, né? Mais conhecido como M&M, formas de bombom. E aqui a gente tem um perigo, né? Que é em relação ao corante. É o mesmo corante que é utilizado, por exemplo, nesse tipo de jujuba? Tanto na jujuba, na gelatina, no suquinho em pó, todos são os mesmos corantes. E tem que ter muito cuidado. Por exemplo, crianças menores de 2 anos, a gente nem oferece isso. Porque assim, a gente não sabe se ela tem o potencial para ter alguma alergia, para ter alguma intolerância àquele corante. Então, menor de 2 anos não oferece pirulito, bombonzinho, jujubinha, não. É alimento mesmo. É fruta. É fruta, é papinha de fruta, é vitaminada, tudo que vem do alimento. Quanto mais in natura, melhor. Então, isso daqui não é oferecido para uma criança menor de 2 anos de jeito nenhum. Eu já vi em Caíques, em SPA, mãe na mamadeira refrigerante. Uma vez eu vi uma que colocou milite, que é aqueles salgadinhos de milho, com refrigerante dentro da mamadeira, misturou e deu para a criança. Então, assim, quanto mais e mais elas não têm, eu não sei se é falta de informação, que elas não oferecem comida mesmo para a criança, ou pode ser até mesmo de renda, mas aí dá muito doce para a criança e estimula a ser um adulto obeso no futuro. Então, é o que a gente não oferecer para menores de 2 anos. E se for maior de 2 anos, naquele contrato, né? No fim de semana, vai comer um chocolate, porque criança é criança, não tem como evitar. No aniversário, comer um chocolate, tomar um refrigerante. Porque criança, quanto menor, mesmo evitar de jeito nenhum, forma nenhuma, ele vai provar alguma vez na vida. Né? Então, se a gente não der, ele vai provar em festas de aniversário, na casa do colega, ou até mesmo na avó, que acaba estragando a criança, né? Agora eu vou voltar aqui para a nossa tela interativa, chamar a tela interativa número 3, que vai trazer um outro tipo de guloseima, que apesar de ser salgado, está dentro dessa categoria. Por exemplo, amendoim torrado. Amendoins bem torradinhos ajudam a proteger seus ossos e glóbulos vermelhos de doenças. Hoje a gente também encontra esse amendoim com uma outra apresentação não tão saudável, né, Rita? Que é no caso de bombons assim, coloridos, por exemplo, né? Que tem o amendoim e com algum outro doce, né? Na verdade, não só o amendoim, como as outras oleaginosas, a castanha, as nozes, também tem o mesmo potencial. É um alimento rico em gorduras boas, que previne nosso coração de aumentar colesterol ruim, triglicerídeos, então eles diminuem esse colesterol ruim, é ótimo para o coração. O problema também é a quantidade, que às vezes a gente compra um saquinho de amendoim
aquele saquinho de castanha já cortadinha, tudo bom, e quer comer tudo e não pode. Também ele tem que ter uma quantidade certa para consumir. E quanto mais natural, melhor. Então, ao invés de consumir esses que têm doces e corantes, consumir mesmo um amendoim. Até para colocar numa receita, num bolo, fazer um bolo com calda de castanha, com calda de... Dentro também com amendoim, nozes, que a gente já prova, né? Tem essa diferença entre os dois. Inclusive, Brigadeiros hoje traz a castanha que aqui da nossa região não pode faltar, né? Como o Cristóvão estava conversando com a gente, ele falou sobre o cupuaçu e a castanha. Inclusive, a gente encontra hoje a mistura dos dois, né? Que é a famosa castanha coberta e a trufa de cupuaçu, né? Que são alimentos que são favoritos, são da nossa região, é cultural. Mas aí o bom seria a gente fazer a castanha coberta com um chocolate amargo, que já tem aqui, tem produção aqui, tem um produtor daqui do interior que faz esse chocolate amargo. Então a gente já tem aqui em Manaus, não tem do que reclamar que as coisas não tem aqui em Manaus, e tem. Então dá para fazer uma castanha coberta para oferecer num aniversário, por exemplo, amendoim coberto, alguma coisa com esses alimentos. E também com as frutas secas, tá bom? Com as frutas desidratadas. Agora nós vamos para a nossa próxima tela interativa número 5, que vai trazer um outro tipo de guloseima e que está presente no café da manhã das crianças. Só que as mães apresentam a versão menos saudável, que são aqueles cereais de chocolate, com muito açúcar. Ou então com muito corante, aqueles coloridos, né, que a gente fala, que realmente eles são, aqueles tipos de cereais são prejudiciais. Então, quanto mais assim na forma de milho, que a gente vê mesmo, sem muito açúcar, é melhor. Se a criança não tem o hábito, dá o café normal. Isso daqui também pode ser inserido para quem quer perder peso também. Come só o cereal com leite, que já é uma opção de café da manhã. E aí coloca alguma fruta também nesse café, coloca alguma fruta seca se quiser. E aí... colocar um mel também, um mel daqui da região, não aquele mel que a gente compra no supermercado, tá? O mel, aquele melzinho natural mesmo, adoça com o mel e pronto, já é uma opção de café da manhã. Então aqui também na tela tá falando, né, o cereal repõe os estoques de energia bem quanto as bebidas esportivas, porque ele é um alimento rico em carboidrato, tá lá na nossa base da alimentação, então a gente precisa consumir, mas quanto menos açúcar, melhor. Tá bom? Rita, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas ainda tem muita coisa, gente. A gente vai falar sobre a gelatina, sobre leite condensado, creme de leite, algumas receitas tradicionais, como por exemplo o brigadeiro e onde colocar a biomassa de banana. Se eu fosse você, eu não sairia daí, mandaria a sua mensagem, a sua pergunta nesse tempo de intervalo, viu? Não perca tempo, a gente volta já.